arrumada ou mãe feliz, reavaliando o peso das tarefas domésticas. Falar sobre como as atividades domésticas podem ser vistas como uma responsabilidade esmagadora e como a influência da minha mãe moldou a forma como enxergo parte dessa rotina. Bate pro mami! Eu cresci acreditando que uma casa arrumada era sinal de uma boa mulher, uma boa mãe. Mas será que vale a pena carregar tanto peso por isso? Minha mãe sempre fazia parecer que a casa precisava estar perfeita, mas hoje vejo que a vida com crianças é tudo menos isso. Eu vou até fazer uma analogia aqui que foi realmente importante para mim. Mais cedo eu fui tomar um banho e eu tenho um hábito, né? Depois que eu tomo banho, eu passo a vassoura e o rodo, o pano, enfim, sempre do mesmo jeito. E hoje eu fiz diferente. Hoje eu passei a vassoura primeiro, o pano depois. A ordem que eu tô falando aqui não é importante, porque o foco não é isso. É que hoje eu quis fazer uma coisa simples, diferente do meu automático, e eu tive que fazer um esforço para isso. Essa reflexão, no sentido de, tem coisas que já são automáticas para mim e que eu repito na minha vida, porque foi o que eu aprendi, porque foi o que eu vi todo mundo fazendo. E muitas vezes não é a forma como eu queria fazer. Então, hoje, falar das atividades domésticas vai ter a minha mãe por isso. Porque eu aprendi com ela um jeito de ser. E para eu ser diferente, para eu não cuidar da casa do jeito que ela cuida, para eu não dar atenção do jeito que ela dá, eu tenho que fazer um esforço, demanda energia, nem sempre é fácil. Mas eu quero. E por que eu quero? Porque eu quero dar atenção para outras coisas que são mais importantes na minha vida e que muitas vezes o trabalho doméstico, ele me atrapalha. No primeiro vídeo, eu comentei sobre a minha mãe e depois eu cortei quando eu fui editar. E às vezes assim, fica até um pouco fora de contexto quando eu corto uma parte e daí eu fui reavaliar, refletir por que eu tirei a parte da minha mãe, se eu não posso falar dela. Ontem eu levei um tapa na cara de um jogo de tarô, falava isso. E vá tentar controlar o que é criação sua, o que não é, você não controla. Porque eu tenho meus filhos para criar, educar. E, olha, controle também aí, não sei se é a palavra certa, porque não tenho totalmente. Mas tem, digamos, uma rotina, uma responsabilidade do que eu tenho que fazer com eles. E eu tentando controlar o jeito da minha mãe, o jeito de quem quer que fosse, não é da minha alçada, sabe? Não é criação minha e paralisa a minha criação, porque além das minhas crias, eu tenho a minha empresa, eu tenho outras criações minhas. Então, eu cortei a parte da minha mãe porque era como se eu estivesse querendo mudá-la, controlá-la. E isso aí não tem lógica alguma. Mas eu posso falar da minha mãe e eu posso falar do meu pai e de alguns ancestrais ou de pessoas que foram importantes na minha vida, no sentido de o que eu trouxe deles, o que é que eu aprendi com eles e que virou automático, normal na minha vida, e que se eu não quero igual, eu vou ter que quebrar esse padrão, identificar o que veio deles, o padrão deles, e também, né, botar na balança o que é que eu quero continuar sendo igual e o que é que eu quero continuar sendo diferente. E como eu estava dizendo, não só a minha mãe, mas eu estou num contexto social, cultural, onde essa cobrança da mulher, do feminino, e aumenta quando se é mãe, em ter uma casa arrumada é muito grande. Tem uma frase que eu acho ela interessante, porque ela corresponde bem isso que eu estou dizendo. Porque quando a mulher fala assim, pelo menos aqui, eu vou fazer as coisas, ela não precisa continuar a frase, tipo, ela não precisa explicar quais são as coisas que ela vai fazer. Todo mundo já entende que quando uma mulher fala, eu vou fazer as coisas, é o trabalho doméstico. Como assim? As coisas que eu quero fazer são outras, sabe? Eu sou rebelde com esse assunto, não é de hoje. Ainda assim me pesa na prática, sabe? Quando, por mais que na teoria eu falo, eu vou priorizar o que é importante, eu não vou dar tanto fundamento às questões da casa. Pra vocês terem uma ideia, às vezes, quando eu tenho uma coisa pra fazer no dia, por exemplo,
eu defini que hoje eu vou arrumar meu cabelo. Então, é uma questão de autocuidado minha. Eu posso relacionar também a atividade com as crianças. Hoje eu decidi que eu vou fazer uma atividade com as crianças, que realmente já aconteceu. E daí eu olho e falo assim, primeiro eu vou arrumar a casa, depois eu faço. Eu fico numa situação, vê se alguém já sentiu isso também. Vamos falar aí comigo. Se eu for fazer a atividade que eu quero, que eu propus, eu fico desconfortável em estar fazendo um ambiente que eu tô enxergando como bagunçado. E se eu não for fazer a atividade e for arrumar a casa, eu fico mal porque eu não faço o que eu quero fazer para ir arrumar a casa. Então é como se, independente da minha escolha, eu me sentisse pesada. Que foi? Eu me visualizo com alguém arrumando a casa pra mim. Eu não quero. Eu não quero trabalhar em casa. Me perdoe. E assim, vamos botar aqui um contexto bem militante. Que alguém olha e fala, mas para que você não arrume a casa, precisa que alguém faça isso. E aí, cadê a igualdade? E nenhuma mulher deveria fazer isso. Primeiro, não precisa ser mulher, mas eu não duvido nada. E quando eu visualizo, infelizmente, eu realmente visualizo uma mulher arrumando a casa pra mim. Não todos os dias, eu não queria alguém todos os dias aqui, mas eu queria alguém que viesse periodicamente arrumar. E aí, da questão da militância, eu conheci mulheres que amavam o trabalho doméstico. E isso não deixava elas menos mãe, menos mulher, menos nada. Era o que elas gostavam de fazer. E seria muito bom ser remunerada pelo que elas gostam de fazer. Eu não gosto. Eu não me sinto bem. Eu trago esse peso que eu tô falando com vocês. Então eu deveria ser remunerada para fazer o que eu gosto de fazer, enquanto outras pessoas deveriam ser remuneradas para fazer o que gostam de fazer, como quem gosta de arrumar casa vir trabalhar comigo. Então, a primeira coisa que eu realmente quero é digamos, eu vou chamar de diarista, né? Esse nome que a gente fala para a mulher que vem, para a pessoa que vem periodicamente fazer uma faxina em casa. E eu trabalhar em mim, não ficar com a mente enxergando só trabalho doméstico. Que foi? Eu juro por Deus que essa não era uma pergunta, um tópico que eu contava falar, até porque, né, eu conto mais eu escutar de vocês opiniões, sugestões, mas é isso. O que é que eu daria de conselho para as mães que querem dar conta de tudo? Cara, primeira coisa, começa meditando e respirando fundo. Porque não tem nada que eu vá dizer para uma mãe que está num processo de ansiedade, de culpa, de sentir uma necessidade de dar conta de tudo, que essa mãe vai me ouvir e vai fazer ela cair a ficha. Porque quando a gente tá inserido nisso, a gente não tá enxergando bem, não. E eu falo isso por experiência própria. Muita gente chegava em mim e falava pra eu me acalmar, sabe, não, deixa isso pra depois, calma, vai passar. E eu não escutava. Eu tinha raiva quando alguém chegava e falava isso, porque eu falava, você não sabe o que eu tô passando. E isso foi me ajudando, e aos poucos, a respiração, foi o que me levou a hoje estar nesse nível de reflexão, de consciência, que ainda não é o ideal, né? Ainda quero ser muito mais tranquila. Se eu tô falando aqui é porque ainda é uma questão, mas é uma questão que tá bem melhor do que já foi. Pagar tudo e ter uma casa bagunçada não é um fracasso, mas até uma conquista, e realmente é. Em especial quando eu me vejo enxergando os meus filhos, brincando com eles, rindo com eles, vendo eles crescerem, e olha, eles estão nem aí pra casa estar arrumada ou não. Então, assim, muitas vezes se a casa é bagunçada foi mais sucesso do que fracasso.